E eu queria mostrar hoje para você algo que Deus me mostrou nesses últimos dias. E eu andei pregando essa mensagem em Anastácio. E hoje já estou aqui pregando a quarta reunião. Já preguei 7 da manhã, 9, meio-dia, agora às 14. Depois eu ainda prego hoje 17, 19 e 30. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias capítulo 8, versículo 9. Se você não trouxe a Bíblia, vai aparecer para você nos monitores. Você vai conseguir acompanhar direitinho, tá? Então você vai conseguir acompanhar aqui, que vai ser bênção. Amém? Então, se você gosta de colocar título nas mensagens da qual o pastor Michael prega, você pode colocar o título: A bênção de Deus vem de dentro para fora. Se Deus não conseguir mudar algo dentro de mim, não vou ter uma transformação externa. Muitas vezes o nosso grande problema é esse: eu quero tantas transformações externas, eu quero a cura do corpo, eu quero a prosperidade financeira, eu quero uma libertação, eu quero a transformação de uma pessoa, mas Deus ele vai olhar primeiro para dentro, para ver se você tem uma base para que Ele possa fazer. Você sabe que toda construção ela tem base. Se você não vai conseguir fazer uma construção se não tiver uma base. A mesma coisa a Deus. Se dentro de você não tiver essa base que eu vou te mostrar hoje aqui, você vai entender no decorrer da pregação, nada feito. Não vai ter construção, não vai ter operação divina. Então eu quero começar dizendo o seguinte, acompanha comigo. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Agora vem, atenção, hein? Pelo que não vos lamenteis nem choreis. Olha só porque ele pediu, ele parou a pregação. Neemias parou a pregação e disse: não, peraí pessoal, alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa está muito errada. Porque ele diz assim, ó: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. O Neemias não gostou do negócio. Ele disse: não pessoal, eu estou pregando a palavra, eu estou lendo para vocês um livro que não é para ficar triste. O que está acontecendo com vocês? Vocês podiam ter chegado aqui na reunião tristes. E a gente fica triste, a gente tem situações difíceis na nossa vida. Não existe ninguém aqui que nunca passou uma situação complicada de saúde, ou enfim, de família, vida financeira. Todo mundo passa. Só que essa tristeza ela tem que acabar quando se escuta a Bíblia. Aleluia. Toda vez que se escuta a palavra de Deus, você viu que ele disse: não vos lamenteis nem choreis. Porque o povo estava chorando ao escutar a palavra de Deus. Está errado. E aí eu queria te mostrar. Se eu e você, se nós não eliminarmos tristeza, depressão, lamento, Deus não vai poder operar. Olha só o que deixa marcado aqui em Neemias. Vamos para Jeremias 31, versículo 16. Vai aparecer aqui no monitor para você também. Olha só o que o profeta deixou aqui escrito para nós. Assim diz o Senhor: reprime a voz do choro. A palavra reprimir é brecar. É você, tipo, você está andando com o automóvel em alta velocidade, você enfia o pé no freio, breca, reprime, tranca. Então ele diz assim: engole o choro. Mas por que engolir o choro? Reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Olha só: porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Olha que linda essa promessa. Você viu o que Deus está dizendo aqui? Ó? Se você quer que a tua família ela volte da terra do inimigo, se você quer que volte para você alguma coisa que o inimigo levou, não vai ser chorando. Chorando você não vai conseguir trazer de volta o que o diabo levou. Tudo aquilo que o diabo levou para o território dele, você não vai conseguir trazer o retorno enquanto você estiver chorando. Ah pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Ah, mas o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. Não interessa. A Bíblia Sagrada está dizendo que você emocionado do jeito que você está, ou emocional, que sabe, quebrantado, choroso, emocionado, isso não vai trazer o inimigo, não vai trazer a tua família da terra do inimigo. E ele fala mais ainda, ele diz assim, ó: porque há esperança. Então existe esperança, existe esperança no derradeiro fim, para os teus descendentes, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para o seu país. Olha que interessante isso. Deus está dizendo: eu vou trazer de volta, mas se você tirar a tristeza, se você parar de chorar, eu trago de volta o que o diabo levou. O que o inimigo levou volta para você, mas você tem que parar de chorar. Aí eu estava meditando e eu comecei a pensar, né? Será que só tem esse texto na Bíblia Sagrada que fala sobre isso? E eu comecei a ficar assustado. Tem muito, irmão. Você não sabe o que tem de texto na Bíblia Sagrada que faz ligação com o teu emocional, as operações de Deus ou as não operações de Deus. Então aqui Deus ele disse: se você não trancar o choro, eu não vou fazer o negócio. O inimigo vai continuar com a mão dele em cima dos teus filhos.
Isso aqui ele estava fazendo uma profecia sobre Raquel, né? Mas o que acontece? Olha só, Novo Testamento, mesma matéria. Lucas capítulo 7, versículo 12. Aqui Jesus está entrando numa cidade chamada Naim. Quando Jesus está entrando na cidade, está tendo um féretro. Então estão levando um jovem que morreu para ser sepultado. E aí Jesus se encontra com o féretro. E a hora que Jesus se encontra é aquele choque. Vem Jesus, vida, e eles estão indo sepultar esse jovem. E tinha fugido a hora dos fatores, porque o correto é os filhos enterrarem os pais. Só que aqui tinha um filho que tinha morrido, que a mãe estava enterrando. E aí olha só o que aconteceu, que interessante. Quando chegou perto da porta da cidade, chamada Naim, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Então a morte já estava se fazendo presente na vida dela. Quando uma coisa começa a acontecer assim, ruim com você, frequentemente é do diabo, irmão. Não pode. Existem lutas pontuais que nós vamos ter na nossa vida. Todo mundo vai ter luta. Mas quando começa uma coisa frequente, irmão, não é certo isso aí, não está certo. Isso aí não é normal. Então ela já tinha perdido o marido, perdeu o filho também. A morte está se fazendo presente nessa casa. Mas olha só, e diz assim, e com ela é uma grande multidão na cidade. Versículo 13, atenção. E vendo-a, o Senhor Jesus enxergou ela, moveu-se de íntima compaixão por ela. Fala para mim o que ele disse aí. Viu só? É mais uma vez essa matéria. Desde quando eu comecei pregando para você hoje sobre o Neemias, você viu o que o Neemias disse? Para que chorar, pessoal? Vocês não podem chorar, vocês estão escutando a palavra. Aí eu te mostrei lá em Jeremias que diz, reprime a voz do choro para que eu possa trazer de volta o que o diabo levou. E aqui Jesus fala bem assim para a mulher, não chores. Não parece que ele é insensível? Você pensa, a mulher perdeu o filho, já perdeu o marido, e agora Jesus disse não chores. Ela podia ter dito, que não chora, você está louco? Eu perdi meu filho. Mas aqui Jesus está dando uma opção, uma oportunidade de ela ver esse filho de volta. Aleluia. E olha só, essa mulher dá a entender que ela bloqueou o choro. Ela engoliu o choro, ela aceitou o que Jesus disse. Na hora que ela parou de chorar, olha o que Jesus fez, ó. Chegando, se tocou no esquife. Esquife é o caixão, né? Jesus, ele toca no caixão, isso aqui é fora, ó, forte, ó. E os que levavam pararam. Quando você para de chorar, a operação do diabo também vai parar. E aí diz mais, ó, e os que levavam, né, estavam levando ele para ser sepultado, pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Escuta essa agora. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou ele à sua mãe. O menino voltou ou não voltou? Quando foi tirado o choro. Eu estou te falando que esse sentimento não é uma base para Deus operar. Eu estou te provando hoje isso. Não é uma base boa para Deus operar. Deus não opera. Você quer ver outra passagem, Novo Testamento ainda? Marcos capítulo 5, versículo 38. Mais um texto exatamente sobre isso. Aqui já não é mais um menino, mas que é uma menina, você conhece, a filha do Jairo. Quando o Jairo saiu de casa, ela estava morre e não morre, ela estava moribunda. Mas quando o Jairo volta com Jesus até a casa dele, ela está morta. E quando Jesus chegou em Marcos 5,38, ele chega na casa do Jairo, olha o que ele viu, a mesma coisa, ó. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam. Então é um choro, uma menina de 12 anos acabou falecendo, com uma enfermidade, então o pessoal está todo, sabe, imagina, aquela tristeza, aquele pânico, e Jesus chega e fala o seguinte, entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? Isso é forte, ó. A menina não está morta, mas dorme. É assim que Jesus olha os nossos problemas. Para você é uma coisa impossível, para Jesus como se tivesse a menina estivesse dormindo. Jesus, ele trata situações que para mim e para você são impossíveis, ele trata assim como se fosse fácil para ele. E aleluia por isso, né? Glória a Deus por isso. E Jesus disse, a menina não está morta, mas está dormindo. O pessoal debochou. O pessoal parou de chorar e começou a rir, ó. E riram-se dele. Agora, olha esse jogo de palavras da Bíblia. Presta atenção, olha o jogo. E tendo-os feito sair, então Jesus mandou o pessoal que estava chorando sair da casa, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e agora lê isso aqui. E o que ele fez? Tá, mas para lá, para Jesus entrar, os que estavam chorando tiveram que sair. Para Jesus operar nessa casa, o choro teve que sair, a tristeza teve que sair, a emoção contrária teve que sair, essa confusão emocional. Então quando eles saíram, Jesus entrou. E você já sabe o que aconteceu, né? Aí Jesus entrou, ele pegou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que significa, né, traduzido, menina, te digo, levanta-te, escuta, ó. E logo a menina se levantou e andava. A menina voltou ou não voltou? Tá, aquele menino lá também que morreu lá em Naim, voltou ou não voltou?
Você lembra que eu preguei agora há pouco? Se você reprimir a voz do choro, o que o diabo tinha levado vai voltar para você. Tudo que o inimigo um dia levou da minha vida, da sua vida, se você parar de chorar e começar a se alegrar com a palavra de Deus, ele abençoa você. Então até agora o que eu tenho presenciado? A tristeza, ela é a tua fraqueza. Todos nós que estamos aqui, você começou a chorar, você perde força, você não ganha força. Você conhece aquela história de Davi? Davi chegou em Ziclag, está lá em 1 Samuel capítulo 30. O Davi ele chega em Ziclag, está tudo pegando fogo, a cidade dele. Era uma retaliação dos amalequitas. Os amalequitas tinham dado com força, com ímpeto. Aquela época era olho por olho, dente por dente. Aquela época o pessoal batalhava povo contra povo. E o Davi e o bando dele atacaram os amalequitas. E os amalequitas fizeram uma retaliação lá onde o Davi morava. E queimaram toda a cidade dele. E levaram cativas as mulheres, as crianças, levaram sequestrados. Levaram. E aí o que aconteceu no versículo 4 de 1 Samuel 30, olha o que ele fez, matéria de hoje. Então Davi e o povo que se achavam com ele, alçaram a sua voz, o que eles fizeram? O que fizeram? Choraram até que neles não houve mais força para chorar. O grande rei Davi, sabe, ele acabou entrando nesse conflito emocional e chorou. E a Bíblia diz que esse choro tirou a força dele. E você sabe o que os comparsas do Davi fizeram? Quando ele começou a chorar, em vez de ele assumir uma posição de ânimo, em vez de ele dizer, pessoal, vou consultar Deus. Vocês viram que não tem ossada de ninguém aqui. Ninguém foi queimado, ninguém foi enforcado. Não aconteceu isso aqui com ninguém. Vamos falar com Deus. Em vez disso, ele pegou e se entregou ao choro. Sabe o que aconteceu no versículo 6? Olha o que eles iam fazer com Davi. Ó. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Então os soldados de Davi vão apedrejar ele. Ele é o culpado. O choro ajudou Davi? Mas olha o finalzinho do versículo 6, que forte, ó. Eu vou botar para você na revista atualizada que eu estava estudando, fica mais fácil de você entender, ó. Aí diz assim, ó, em Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha isso aqui. Porém Davi, o que ele fez? Se reanimou no Senhor seu Deus. Então ele se animou e disse, não, ninguém vai me apedrejar. Deixa eu falar com Deus antes. Se Deus disser que não tem mais jeito, pode me tocar pedra. Mas se Deus me der uma palavra, eu vou seguir a palavra de Deus. Então toda vez que você está desanimado, não fica muito tempo desanimado. Vai ler Bíblia. Vai escutar uma pregação. Por quê? Porque se você se reanimar, e ele se reanimou, irmão. Foi e falou com Deus. Você sabe o que Deus disse para ele? Pode ir atrás da tua família que você vai trazer todos eles de volta. E ele foi, encontrou os amalequitas, matou todos os amalequitas. E olha o que diz o versículo 19 desse mesmo capítulo. Olha que forte o 19, ó. E não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas. E diz mais, nem despojo, nada do que lhes haviam tomado. Atenção, tudo Davi tornou a trazer. Então quando eu deixo o choro para consultar Deus, o que o inimigo leva, eu consigo trazer de volta. Pastor, e se eu chorar? Você perde a força e você nunca vai reaver aquilo. Você nunca mais vai enxergar aquilo. Então trate de se animar quando eu prego. Foi isso que o Neemias falou. Lembra onde nós começamos hoje? Neemias capítulo 8, volta lá. Então lá no versículo 9, o Neemias ele disse, não, pode parar com o choro. Vocês podem parar de ficar desanimados, vocês podem parar de ficar se lamentando. Por quê? Porque esse dia não é para fazer isso. Vocês podem até ter chegado aqui triste, mas tem que se alegrar. E agora escuta o versículo 10. Acho que a maioria de vocês aqui conhece o versículo 10. Isso aqui o pessoal coloca até em rabeira de caminhão, bota nas portas das casas. Esse versículo é muito conhecido que diz: e disse-lhes mais, o Neemias falando: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que nada têm preparado para si. Vamos lá, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, resumindo, vamos lá? Não vos entristeçais, e aqui você conhece, porque a alegria do Senhor, aqui que está o segredo de você ser abençoado. Lembra que eu te falei no começo do culto? O que vai abençoar você é de dentro para fora. Se Deus vê tristeza, nada feito. Se Deus vê alegria, você vai ficar forte. Agora presta atenção aqui, seja inteligente. É a alegria do Senhor que vai ser a nossa força? Ou a alegria de você escutar uma palavra de Deus e entender ela no teu coração que vai ser tua força? É a alegria do Senhor ou a alegria do Senhor? A alegria do Senhor.
Então, quando eu estou pregando a palavra e o teu coração começa a trocar o sentimento de tristeza por um sentimento de alegria, esse sentimento é a base que Deus precisa para realizar bênçãos fora de você. E aí eu lembro, sabe de quem? Todo mundo conhece aqui também, eu acho. Lembra da Ana na Bíblia? Você lembra da Ana? Ela não podia ter filhos, lembra? Ela só chorava, está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que ela só chorava, não comia, olha só. A sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ela não podia ter filho. Aí no 7 diz, né? Assim fazia ele de ano em ano. Então todo ano era a mesma coisa a vida dela, todo ano. Diz que a outra, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Só que daí a Ana foi para o templo. Ela foi, começou a orar, começou a clamar, começou a buscar. Aí o pessoal até pensou que ela estava bêbada. O sacerdote ali pensou e disse assim: essa mulher encheu a cara, está endemoniada, filha de Belial, encapetada. Aí foi falar com ela: ô moça, você tem que largar dessa cachaça. Aí ela explicou: não, faz anos que eu estou sem filho, é bem difícil a minha vida. Aí ele deu uma orientação para ela. Ele disse assim: vai em paz, moça, teu problema é a falta de paz, só tem que estar em paz. Vai em paz e o Deus de Israel vai te conceder o que você está pedindo. Você sabe o que aconteceu? Olha o que eu estou pregando hoje, quer ver? Lê o versículo 18 comigo. E disse ela, né? Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim essa mulher se foi no seu caminho, comeu, lê comigo, e o seu semblante já não era mais triste. No versículo 19 Deus se lembra dela, e no versículo 20 a Bíblia diz que sucedeu passando algum tempo que Ana concebeu. O problema dela não era de trompas, não era de ovário, o problema dela era de tristeza. Quando mudou a tristeza pela alegria, a Bíblia Sagrada diz que ela concebeu. Deus vai abençoar quando você fica alegre. Quem está começando a se alegrar com essa pregação? Então se prepare que Deus vai começar a te abençoar. O Senhor Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre alegria e tristeza. O quê? João 16, versículo 22. Olha que forte que Jesus fala. Isso aqui para Jesus é muito importante. Ele disse exatamente o seguinte: assim também vós agora na verdade tendes tristeza. Essa tristeza que Jesus está falando, essas lutas que a gente passa, né? No mundo tereis aflições, lembra que ele falou? No mundo tereis aflições, mas tende? Jesus nunca disse fique triste. Isso é coisa da nossa cabeça. Isso é o diabo que fica fomentando a nossa cabeça, colocando pessimismo, sabe, negativismo. Isso é errado. Mas ele diz assim, ó, assim também vocês agora, vocês têm tristeza, são lutas. E ele diz assim, ó, mas outra vez vos verei. É aquele dia que você vem para a igreja que nem hoje. É aquele dia que você está lendo a Bíblia Sagrada em casa. É aquele dia que você vai, você fecha os teus olhos, você começa a orar, você fecha a porta do teu quarto e você se envolve. E você tem outra vez, mais uma vez você tem contato com Jesus. E olha o que ele diz. Então você está triste agora, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Você não recebeu a cura ainda, mas o teu coração já está alegre. Você não recebeu a porta aberta financeiramente, mas teu coração já está alegre. Você é aquela pessoa que você ainda não viu a tua família convertida, mas teu coração já está alegre. Então você já tem um alicerce de dentro daquilo que ele vai fazer fora. E aí ele fala uma coisa interessante, Jesus falando ainda, ele diz assim, ó, naquele dia nada me perguntareis. É aquele dia que você não tem mais dúvida, você não pede mais nada. Ah, Jesus, mas como é que vai ser? Você não pede, você não tem dúvida. Ele diz, naquele dia você vai trocar as tuas dúvidas. E na verdade vos digo que tudo que você pedir ao meu Pai, em meu nome Ele vou-lo há de dar. Você sabe qual é a melhor hora de você pedir qualquer coisa para Deus? Com o coração alegre. Nunca ore depressivo. Nunca ore triste nem desesperado. Ele não vai te atender. E eu te provo que ele não vai te atender por causa do próximo versículo, ó. Até agora nada pedisse meu nome. Ele não considera que você está orando triste. Ele não considera quando você ora desesperado. Ele não considera oração. Ele disse, até agora, tristes, eu não estava nem reconhecendo a oração de vocês. Mas agora, ó, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Agora você vai prestar atenção comigo, ó. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então isso aqui é uma coisa séria. Deus não vai atender o meu pedido. Ele vai atender o pedido que eu faço com... Aí está o segredo. Toda vez que você consegue se alegrar, não com uma piada, não tô falando de piada, não estou falando de você comer uma comida gostosa e se alegrar, ou você ir ver o pôr do sol e se alegrou, não, eu estou falando uma alegria gerada ao escutar a palavra, uma alegria gerada quando você tem comunhão com o Espírito Santo. Nessa hora
É o momento de orar, porque nessa hora ele vai completar a tua alegria, a alegria que ele mesmo providenciou em você. Voltando em Neemias para a gente finalizando, está conseguindo entender o que eu estou pregando? Então não vos entristeçais, ele falou, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então vamos lá, se a alegria do Senhor é minha força, a tristeza é a minha fraqueza, na mosca, certinho. Se a alegria é a força, a tristeza é a tua fraqueza. Agora escuta só esse próximo versículo agora que ele fala. Então os levitas fizeram calar o povo dizendo, então fiquem quietos, bem assim ele falou, fiquem quietos, calem a boca, ninguém mais chore, é proibido, tá proibido chorar. Tranca, tá aqui escrito, ó, calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. E agora vem a parte mais forte e eu vou finalizar. Então todo o povo se foi a comer e a beber, enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Quem vai sair daqui hoje entendendo o que eu preguei e fazendo festa? Então você vai ver Deus operando na sua vida. Aleluia! Você pode ter certeza, na alegria que você tem, porque você entendeu a palavra, e você sai da igreja de cabeça erguida, você sai da igreja glorificando a Deus, é o momento que Deus vai operar. E você sabe que esses dias atrás Deus me deu um versículo tão lindo, mas mexeu muito comigo. Quem já conheceu pessoa pessimista que sempre está ruim para ela? Se está frio, está frio. Se está calor, está calor. Está sempre com dor nas costas, sempre tem com um problema. Meu Deus do céu. Quem já conheceu pessoa que é negativa para baixo? Já conheceu pessoa assim? É um Deus nos acuda a viver com pessoa assim. Olha o que diz em Provérbios 15:15. Olha só sobre isso que eu estou pregando. Todos os dias do aflito são maus. Você viu uma vez um desenho animado? É antigo, quem mais antigo que nem eu vai lembrar. Que tinha um desenho que era um gato que falava assim, ó céus, ó vida, ó céus. Então tem gente que é assim, irmão. Ó céus, ó vida, é sempre ruim. E parece que essa pessoa, parece que ela atrai coisa ruim para ela. Agora escuta essa, hein, profético, ó. Mas o coração da pessoa alegre tem um banquete contínuo. Você vai ficar experimentando da cura, vai experimentar da prosperidade, e vai ser uma coisa contínua. A pessoa que ela é alegre, não é que ela não vai ter luta, mas parece que ela chama, sabe, as coisas boas que vêm de Deus. Vai estar sempre experimentando coisas boas. Então a pessoa que ela tem, sabe, o dia do aflito é sempre mal, sempre ruim. Mas aquele que tem o coração alegre é sempre um banquete contínuo. E para matar a charada hoje, todo mundo aqui, para todo mundo matar, dar o checkmate no Satanás, vamos abrindo em Eclesiastes 5, versículo 20. Olha que lindo. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde, aonde? Na alegria do seu coração. A resposta de Deus vem na alegria do coração. A resposta de Deus nunca vem da tristeza. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, e nem você eu. Cada um tem as suas lutas, irmão. Cada um aqui tem as suas lutas, as suas guerras, as suas tribulações físicas, as suas tribulações financeiras, sentimentais, mentais. Cada pessoa tem a sua luta. Mas eu digo para você, se você conseguir se alegrar com o que eu estou pregando hoje, Ele vai responder você. Aquilo que o inimigo levou vai voltar para você. Saúde vai voltar para você. Vai voltar para você vida financeira. Vai voltar para você um casamento abençoado. O que você perdeu, Deus, Ele é capaz de te dar. Amém? Posso dar mais uma inspiração que Deus me deu agora para você? Só mais uma? Quem lembra quando o Mardoqueu ficou sabendo que todo o povo de Israel seria exterminado? Você lembra? Você lembra que tipo de roupa que ele usou? Está lá em Esther capítulo 4, versículo 1, eu acho que é. Isso. Ó, diz que ele se vestiu de pano de saco. Ele rasgou as vestes dele, se vestiu de pano de saco. E olha só o que ele fez. Mas olha só que interessante isso aqui. E ele vestiu-se de pano de saco, um cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com um grande e amargo clamor. E agora escuta, ó. E chegou até diante da porta do rei. Lê comigo, ó. Porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Olha para mim, tristeza chama a atenção da cidade, mas não entra na presença do rei. Olha isso aqui. Então ele chamou a atenção da cidade, ele começou a chamar a atenção da cidade, aquele pano de saco, o pessoal tudo ficou, mas ele não conseguia entrar. Aí sabe o que a Esther fez? A Esther mandou falar para ele, não faz isso, meu tio, você não vai conseguir resolver nada. E o tio dela ficou meio birrento, não obedeceu. Mas no Esther capítulo 5, olha o que ela fez. Esther 5:1. E sucedeu, pois, que no terceiro dia Esther vestiu as suas vestes reais
e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do assento. E olha só, e sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro, que era o cetro de justiça, que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou na ponta do cetro. Quem que conseguiu entrar na presença do rei? Pano de saco ou veste real? O que entra na presença do rei? Tristeza ou alegria? Então, como diz no Salmo capítulo 100, versículo 2, entrai pelas portas do Senhor com alegria. Você tem que entrar pelas portas. Olha aqui, ó, olha só, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos Ele com canto. E assim, ó, olha o que diz: sabei que o Senhor é Deus, não foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Agora ó, aqui, ó, entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hinos, louvai-o, bendizei-o ao seu nome. Toda vez que você tem o entendimento da Bíblia Sagrada, você está recebendo uma porta. Por isso que aqui a Bíblia diz portas. Toda vez, quem teve bastante entendimento hoje, então foi aberto portas. Entre por essa porta de revelação na presença de Deus com alegria, e você vai ver que o Amã que está preparando uma presepada para você, ele vai ser enforcado e você vai ser abençoado. Mas quem conseguiu isso? Pano de saco ou veste real? Tristeza ou alegria? Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, pessoal, vamos orar agora. Agora não tem outra coisa a fazer senão orar com alegria, né? Aleluia. Deus é bom, amém? A gente vai fazer uma oração séria agora. Depois, hoje a gente começa essa campanha, que nós vamos começar várias quartas-feiras. Todo mundo pode participar desse ato de fé. Nós vamos dobrar 6 a 7 minutinhos de joelho no chão pela nossa casa de intercessão. E depois nós vamos quebrar um coração de pedra que vai ser entregue para todo mundo. Porque eu acredito que dentro de todo Saulo de Tarso existe um apóstolo Paulo. Aleluia. Dentro de todo Jacó existe um Israel. E dentro de todo Simão Barjonas existe um apóstolo Pedro. Dentro da pessoa mais perturbada existe uma pessoa santa. Dentro daquela pessoa que aparentemente não tem jeito, existe uma pessoa abençoada. Por que o senhor crê nisso, pastor? Eu creio pela Bíblia e por mim. Porque quem está pregando hoje para você, você não queria ter me conhecido há 23 anos atrás. Por isso só. Então eu acredito em transformação. Eu acredito em milagres. Uma vez teve um cara que me disse: eu não acredito em que Deus muda caráter, que Deus muda personalidade. Aí eu comecei a contar um pouquinho do meu testemunho de vida para ele. Ele falou assim: não, mas se é assim, então pode. Para Deus não tem nada? Nada. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Nós estamos entrando agora com alegria diante do Senhor. Nós estamos aqui, nós sabemos que o Senhor pode mudar a nossa vida. Hoje a nossa perspectiva pode ser ruim. Hoje a tristeza pode tentar invadir o nosso coração por causa de uma situação familiar, uma situação financeira, uma dificuldade que está nos acontecendo. Mas essa palavra veio trazer certeza no nosso coração. Essa palavra veio mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está à frente de tudo, Senhor. Sim, Deus não perdeu as rédeas. Deus não perdeu as rédeas dessa situação. Ô Mardoqueu, troca essa roupa e coloca a roupa de alegria. Ester, entra na presença do rei com vestes reais, porque Deus lhe responde para nós na alegria do nosso coração. Você que começa a se alegrar com a palavra, você vai ter um banquete contínuo na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Se prepara que tem mudança para você. Jesus chegou para aquela mulher lá em Naim e disse: não chores. E Jesus tocou no esquife e pararam os que levavam, e o filho dela voltou. Tem coisa que vai voltar para a sua vida. Se prepara que tem coisa que vai voltar. A família vai voltar. Não, pastor, não vai. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, eu sou homem de Deus, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Eu estou hoje pregando em cima da palavra de Deus. Eu estou ministrando essa oração sobre a palavra. Reprime a tua voz de choro, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, porque eles voltarão da terra do inimigo. Se prepare, porque coisas impossíveis podem voltar para você. Não faça que nem Ana, pare de chorar, porque Deus vai lembrar de você e vai te dar o que você precisa. Ô minha irmã, ô meu irmão, chegou o momento de você ser abençoado. E escreva uma coisa no seu coração e nunca mais esqueça: o meu Deus nunca vai falhar. Quem sabe estão tentando entulhar os teus poços,
estão tentando frustrar os teus sonhos, estão tentando fazer você ficar triste, abatido, cabisbaixo. Mas hoje você vai sair dessa igreja de cabeça erguida, sabendo que Deus é o Deus da mudança, Deus é o Deus da transformação, Deus é o Deus dos prodígios, das maravilhas. Então levante as mãos e cante conosco. Se tentam destruir-me, se tentam destruir, zombando da minha fé, zombando da minha fé, tramam contra mim, tramam contra mim, querem entulhar os meus poços, querem entulhar, querem frustrar meus sonhos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Selo que há em mim, a marca da promessa. Cante. Da promessa que Ele me fez. Quem vai me impedir? Quem vai me impedir? Se decidido estou, vamos. Estou, pois quem me prometeu, é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha vez, minha sorte. Ele mudará diante dos meus olhos. Vamos, solte a sua voz. O meu Deus, cante. Nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Aleluia. Minha sorte Ele mudará. Ele mudará diante dos meus olhos. Declare: eu tenho a marca da promessa. Solte a voz. Isso. Vai levantando a sua voz. Vai dizendo: eu tenho a marca. Glória. Sim, que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? O selo que há em mim. A marca da promessa. A marca da promessa. Que Ele me fez. Quem vai me impedir? Vai me impedir. Se decidido estou. Decidido estou. Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Oh! O meu Deus nunca falhará. Eu sei. Chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará. Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Eu abençoo você. Eu te abençoo. Levanta a mão quem vai sair na alegria do Espírito Santo hoje. Se prepare que tem coisa linda chegando na sua vida. Põe a mão em cima do seu coração e diga comigo: Senhor, eu já tenho a base interna no meu coração que o Senhor precisa. Tira a mão e diga assim: para me abençoar fora. Eu tenho a base interna para começar a operação fora. Diga: no meu coração tem a alegria da tua palavra. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Uau! Glória a Deus. Diga: Deus é poderoso. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Deus é magnífico. Amém, irmãos? Então nunca esqueça, a base interna tem que ser alegria. Se eu não tenho a base interna, eu não tenho, pessoal, a base que eu preciso para Deus operar fora. Toda vez que Deus for operar qualquer coisa na minha vida e na sua vida, primeiro vai começar dentro. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 e o 7. Deus, Ele não olha como o homem olha. O homem olha o que está diante dos olhos dele, mas o Senhor olha para onde? Para o coração. Deus, Ele olha para o coração. Espero que teu coração saia daqui cheio de alegria hoje. Amém.